Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Nobre, sou advogado aqui na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E hoje, 23 de março de 2021, a Alemanha reiterou uma série de medidas contra a carniça 2019 aí. E, bom, fechamento até 18 de abril, lockdown. A Frankfurt, que é uma das principais bolsas da Alemanha, encerrou a sessão em 0,03%. Londres recuou 0,40%, menos 0. Paris perdeu 0,49%. O índice Stoxx fechou em 600. O Stoxx 600 fechou abaixo de 0,3% aos 423,64 pontos. Isso aqui quer dizer o seguinte: a economia no mundo afunda, tá? No mundo, não é só no Brasil, é no mundo. A ANEEL, a agência que regula o setor elétrico brasileiro, está propondo um aumento de até 21% nas bandeiras tarifárias. 21% para quem já paga a conta que nós pagamos é um alavancamento incrível, né? Dada a situação que a gente vive. Em março, o índice de confiança do consumidor, segundo a Fundação Getúlio Vargas, caiu 9,8%. Está todo mundo apavorado com a situação econômica do contexto geral todo. Enquanto isso, os nossos parlamentares fazem uma pressão para que o Congresso autorize um auxílio emergencial de R$600. Tá? Os nossos congressistas querem impor um auxílio, tá, de R$600. Isso vai gerar um impacto astronômico nas contas públicas. O que é que isso nos traz? Suponhamos que tal reajuste passe, que efetivamente seja dado um reajuste de R$600 no auxílio emergencial. A gente vai tranquilamente extrapolar o limite do teto de gastos. A coisa vai chegar a um ponto que vai se tornar insustentável. Ninguém tem dinheiro para pagar imposto. Os nossos políticos não entendem que toda a riqueza da nação advém de impostos. A gente paga impostos, que é o que mantém o caixa da União. E essa paralisação generalizada vai fazer o quê? Como é que eles vão tirar dinheiro para manter tal reajuste de R$600? A ideia parece que é sabotar a gestão do presidente Bolsonaro. A Volkswagen noticiou que vai suspender a produção no Brasil, isso em 19 de março, por 12 dias. A afirmação que a Volks fez é de que tal paralisação se daria em decorrência à situação da carniça 2019 aí, que afetou o mundo todo. Na verdade, o que leva uma empresa desse porte a tomar tal medida é o fato de já não ter mais linha de abastecimento, já não chegam insumos para manter a produção, tá? O que implica em condições severas. As linhas de abastecimento, o comércio internacional está sendo afetado por essa situação que se iniciou em 2019, e tal fato vai levar a um empobrecimento generalizado da população, certo? Vão faltar bens de consumo. O senhor e a senhora que principalmente fazem uso de medicamento controlado, é uma boa ideia pensar aí, num pequeno estoque de emergência. Na esteira de tal ocorrência, uma cidade aqui no Rio Grande do Sul teve problema com o oxigênio, e a perícia forense aqui da nossa Polícia Civil está investigando inclusive a hipótese de sabotagem. Isso nos sistemas de informática que
controlam a quantidade de oxigênio disponível. Eu tenho um amigo que um familiar dele necessitou de oxigênio porque ele não consegue um leito e simplesmente não logrou êxito, não conseguiu internar a pessoa. Felizmente ele conseguiu um cilindro de oxigênio para esse familiar enquanto ele espera o leito hospitalar. Ele está em uma situação de, enfim, acamado em decorrência do problema de 2019. Insistindo na elevação da taxa de juros para 2,75, todos os indícios já declinam que essa elevação é para a tentativa de controle da inflação, que que tudo indica que não vai lograr êxito, porque a tendência natural agora vai ser de uma elevação da inflação ao nível de talvez hiperinflação, porque foi posto muito dinheiro sem laço no mercado, a economia não abriu ainda, funciona a laço e espora. No entanto, no momento que abrir tal economia, no momento que o comércio voltar a funcionar a pleno vapor, nós viveremos momentos de hiperinflação devido ao derrame de dinheiro sem laço que foi posto na economia. No dia de hoje, 23 de março, veio a notícia de que o STF, por meio do ministro Marco Aurélio Mello, rejeitou o pedido do presidente Jair Bolsonaro para derrubar os decretos dos governos do Rio Grande do Sul, da Bahia e do Distrito Federal. Tá? Esses decretos, eles impõem uma série de limitações ao cidadão, fecha o comércio. Teve governador aí que chegou ao cúmulo de proibir a exposição de determinados bens de consumo. Um verdadeiro processo de socialização do comércio, no qual colocaram panos pretos, alguns botaram saco de lixo, outros isolaram com fita tigrada, com aquela fita amarela e preta, o que demonstra que esses estados, eles estão com políticos que anseiam por um estado de quase totalitarismo, né? Na contramão também vem a PEC emergencial, tenta frear os gastos públicos aí, e que quer aliviar a pressão sobre os caixas do Estado, o que, sinceramente, tal medida parece inócuo também, porque antes dos gastos discricionários chegarem a 5% total, obrigatório, atingiram 95%, tá? O que deveria acionar um gatilho fiscal que eles elaboraram aí para barrar, ultrapassar esse teto de gastos aí. Só que, sinceramente, a gente já chegou num ponto em que 50% da atividade econômica vai retirar um ponto percentual do crescimento do PIB. Um ponto percentual o impacto financeiro é elevadíssimo. Um ponto percentual nesse cenário de economia que a gente vive aqui, a gente já tem órgão consultivo aí do Senado Federal indicando que o máximo que o PIB vai crescer em 2021 vai ser 3%. Oxalá seja 3%, porque todos os sinais apontam para uma queda ainda maior, né? Porque esse 3% é calculado num cenário que não tinha tais medidas, quase ditatoriais de alguns governadores estaduais. Então,
a gente vê que a miséria vai campear solta no país se continuar esse cenário por mais 6 meses. Aí, com o ritmo de... Não vamos nem falar daquele processo de, digamos assim, imunização do povo, mas com toda e isso é muito preocupante, a situação da Volkswagen, a cadeia produtiva freando, as produções no país parando, nos traz a seguinte reflexão: se a indústria metalmecânica, se as empresas já estão parando porque não conseguem manter suas linhas de abastecimento, o Rio Grande do Sul agora precisou do contingente do Exército para trazer o kit UTI, porque não basta entubar, tem que ter todo um processo de anestésicos, relaxantes musculares, substâncias que dão as necessárias condições ao corpo humano de sustentarem-se no decorrer desse processo de tratamento. Se os estados já não têm a competência para gerir, para administrar e para fluir essa cadeia de suprimento, né? Nessa altura do campeonato, se já não foram feitos aportes financeiros para garantir isso, se governadores optaram aí por pagar os empregados do Estado e não investiram em linha de logística para isso, até com a terceirização mesmo, com a contratação e requisição de empresas aí para uma emergência como essa. O que há de se pensar, por exemplo, daqui a 6 meses, surgindo condições favoráveis desse cenário melhorar, a perspectiva é de que ele não vá melhorar antes de dezembro. Então é uma situação angustiante, não apenas do ponto de vista do empresário, não apenas do ponto de vista da sociedade civil, mas é angustiante também se pararmos e analisarmos pela ótica dos gestores, porque daí dentro de muito em breve os cofres públicos vão minguar. Esse oxigênio aí, ele não vai durar muito tempo. Quem gera a riqueza, que é o empresário, que é o comerciante, não está trabalhando. Não tem muita lógica em toda essa política, que ao meu ver é desastrosa, que alguns governadores estão lançando mão, não. E a Europa também, entrando com esse lockdown, afeta um dos principais consumidores do que nós aqui no Rio Grande do Sul produzimos, que é agropecuário. Não é só a China que consome o nosso arroz, o nosso trigo. A Europa é um grande consumidor da nossa carne também. Então, nesse cenário angustiante, só nos resta mesmo rezar, porque parece que os gestores, os governantes não estão muito sintonizados com a realidade que se abateu sobre a nossa sociedade. O Rio Grande do Sul, o Brasil, só tem um caminho: ou faz a economia, ou destrava a economia, ou nós vamos ser engolidos pela falta de capital no nosso sistema financeiro. No demais, meus amigos, desejo a todos muita saúde, né? Especialmente saúde nesse momento, e que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, porque a situação, um dia a gente vai sair dessa, mas por enquanto a situação é muito complexa.